Conta aí como é que tá a história lá do estado de Santa Catarina lá com o Carlos Bolsonaro na parada. Cara, o jogo tá posto, né? O Carlos vem ao Senado e com isso o PL dá uma banda na minha amiga Carol Detone, que havia sido prometida a vaga do Senado pra ela, né? Quando? Prometeu. Segundo ela mesmo, já havia sido prometido, porque ela já teve 2 mandatos de deputada federal, né? Deputado federal, entendi. E ela teve uma votação expressiva lá no estado. E ela mesmo fala que o acordo era que ela viria pro Senado agora. E aí neguinho dá uma banda nela lá. São 2 vagas, né? Pra colocar o... mas... Ela tá no PL e iria pra deputada. Você tem que ter uma articulação política, ô brigadeiro. Você tem que ter um puxador de voto. Pode ser a Detone, pode ser o Carlos Bolsonaro. Eu votaria em qualquer um dos dois. Mas o problema é o seguinte... Porque a gente tá numa ditadura do judiciário, cara. Você tem que ocupar a maior quantidade de espaço. Mas ocupar com quem? Com o Carlos? O Carlos seria um lenhador no Senado. Ele votaria, pelo menos o Carlos, você pode ter todas as críticas cognitivas à persona do rapaz, mas pelo menos ele votaria no impeachment do ministro, na reforma do judiciário, ele seguiria... O Flávio Bolsonaro votou contra a lava-toga. Pois é, mas ele votou contra tempos, 2 vezes. Duas vezes. Errou. E o Bolsonaro acabou de falar, não falem do Gilmar Mendes. São outros tempos. O Bolsonaro não vai enfrentar, o Bolsonaro não vai enfrentar o STF. Bolsonaro é um covarde. O Bolsonaro não é covarde, ele tá pagando por alguns erros de estratégia, porque ele acreditou que a gente poderia viver no Estado democrático de direito real, em que a justiça poderia ser feita. Eventualmente ele foi perseguido, foi caçado, foi preso, foi massacrado, porque ele acreditou que poderia ter algum tipo de diálogo com o judiciário, que realmente queria devorá-lo e devorou. Tá destruindo, tá matando o Bolsonaro. Agora, vocês culparem um cara que eventualmente confia nas instituições a ponto de estar sendo perseguido, censurado, a ponto de ver gente morta na cadeia, exilada, censurada, desmonetizada, e ainda confiar no Estado Democrático de Direito e ser preso, porque ele poderia ter saído. Ele fez 14 reuniões. Se ele fosse covarde, ele poderia ter saído do país, nem acho que seria covardia. Ele tá depois... denunciando a ditadura que acontece hoje. Vocês do MBL, vocês são muito contraditórios. Esquece o MBL. Se você não esqueça. Porque pensa nos fatos. O cara fez 14 reuniões com os líderes das Forças Armadas depois de perder as eleições, porque acreditava na democracia. Teve um golpe de Estado dentro das eleições, você tirou um condenado da cadeia pra fazer campanha. O TSE fez campanha pro Lula. Então ele não acreditava na democracia. Não podia eventualmente fazer colocar discurso na ONU, não podia falar que o Lula era ladrão, não podia falar que o Lula era amigo de ditador, que era a favor do aborto. O cara foi totalmente tolhido, totalmente censurado, eventualmente elegeram o Lula por uma eleição manipulada, manipulado do ponto de vista do TSE, que eu tô falando, nem é fraude de voto, tô falando nada disso. E depois, eventualmente, o cara perguntou para as Forças Armadas se ele eventualmente poderia ter uma GLO, da possibilidade de uma nova eleição contestando essa, ou seja, o cara democraticamente perguntou da possibilidade de uma nova... Isso é tentativa de golpe? Mas tudo isso aconteceu com a anuência do Congresso? Mas, pelo amor de Deus. Mas eu quero saber sobre o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Ele nem é de lá, velho. Voto nele, voto na Carol de Tony. Ele nem é de lá, velho. É política. Eu não sou daqui, fui eleito. Eu sou mineiro, porra. Você... Grande... Ô, Adrilho, você vai muito bem até um ponto, cara. Você é um cara inteligente, você é um cara... Quando eu falo do Bolsonaro, eu vou mal. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque você anula a tua identidade, parece. Como? Defendendo absurdos indefensáveis. Quais? Inclusive dizendo que o Bolsonaro não é um frouxo. Não foi um frouxo. Ele acreditou nas instituições. Não, ele não acreditou, irmão. Acreditou nas instituições. O Congresso conseguiu... O Congresso conseguiu votar e acabar com decisão... Bolsonaro é igual Iracema, virgem dos lábios de mel. Virgem dos lábios de mel, foi um puro, cara. O Congresso conseguiu votar e aprovar o fim das decisões monocráticas de juiz do Supremo. Quem foi lá e vetou isso? O Bolsonaro. Foi quantos anos atrás? Mas foi o Bolsonaro. Foi um erro factual. Quantos anos? Quando o Bolsonaro estava... Mas isso, todos os erros contra o Supremo, o Bolsonaro cometeu. Todos. Não havia uma ditadura do judiciário. Foi um erro, mas 1 milhão de erros que ele cometeu. Cadeia, condenada a 17 anos de cadeia por portar uma Bíblia ou um batom, Bolsonaro sempre defendeu o STF. Sempre, continua defendendo. Mas isso que é absurdo. O cara que defendeu o STF no passado foi preso, pré-julgado, massacrado. Burro. Praticamente, não, burro, porque ele confiou nas instituições. O cara é condenado. Vocês têm que decidir se o Bolsonaro é um cara que rompe com as instituições ou se ele confia nas instituições e foi preso por essas mesmas pessoas que estão se aboletando das instituições e consumando o golpe em cima da pureza do Bolsonaro. Posso falar? Bolsonaro é Iracema, virgem dos lábios de mel, um cara puro que acredita na democracia. Sempre foi um vagabundo.
Sempre Mas isso é foi. adjetivação, Não. cara. 28 anos como deputado não fez nada. Adjetivar, né, cara? Você tem que adjetivar. O cara sempre foi um vagabundo. Baseado no quê, cara? O cara, Vagabundo. desde o princípio, Meu, pelo amor de Deus. baseado que ele foi eleito através de uma farsa. Que fácil. Dizendo que ia romper com o establishment, lembra? Vou romper com o establishment, vou combater a corrupção. Talvez o establishment que não conseguiu romper. Não conseguiu não. Não conseguiu não. isso aí. Olha só. Nunca quis Tentou. romper. Olha só. Ele tentou... Qual tentativa que ele teve de romper com o establishment? O Bolsonaro, Cita eventualmente, um parou movimento. com essa coisa de aboletar cargos, pessoas dentro de cargos, Não, com interesses opa, pecuniários, com interesses peraí, políticos, peraí. escusos. O cara não aceitou Calma aí, nem a calma aí, indicação peraí. do Gilmar Mendes pra colocar. Posso te Nem falar acho que ele colocou uma Então, olha pessoa boa só. no STF, mas enfim. Lembra da EBC, TV Lula? Lembro da Que EBC. ele prometeu terminar com ela, acabar com ela em Mas campanha? não tinha nem audiência aquela merda. Não Pois interessa. é, exatamente. Ah, Sabe o que ele fez? Ele aumentou o número de funcionários, botou tudo que era filho de milico lá. Aquela... Ele tentou Você recuperar a EBC. Não, peraí. Você lembra da Carol Weller? Aquela... Que era uma... Lésbica. Uma lésbica que tirou a própria Uma vida lá do Rio. Lembro. Gente boa, Carol querida. Heller, me dá água. Ele colocou ela como... Tem Colocou nada. ela lá com um cargo de diretoria, ganhando, sei lá, 15 mil, 12 mil, uma porra dessa. Ele transformou a EBC em um Ninguém cabide de emprego. assiste a EBC, cara. Exatamente, O que porra. que é EBC? Exatamente. EBC é TV A Brasil. TV, é. Exatamente. Ninguém E assiste por que a gente essa tá merda. gastando dinheiro com ela? Se ele Ele- prometeu em Porque campanha se que ia acabar eventualmente- com É a ela. mesma coisa que eu Não, falei pro eventualmente, Tarcísio. Ah, não tô gente, ninguém. peraí. Não tô, o Tarcísio falou pra mim, ninguém assiste aquela merda da TV Cultura, por isso que eu não mexo nela. Mas, pois é, se você colocasse gente nossa, mais a gente água aí. boa, Claro. gente com princípios e consciência, talvez alguém assistisse. Adri, Não, muita gente assistia a E o TV Bolsonaro Cultura, não hein? tá nem aí pra essas coisas. Não, o não, Tarcísio não, não tá nem aí pra essas coisas. Não, tu não é Mas esse inocente. é um Olha argumento aqui. totalmente Não, estapafúrdio. não. O que vocês do MBL têm Não, que perceber... você está diminuindo a importância da coisa. É uma coisa emblemática. A partir do É momento... ínfima, cara. Não. Você vai Peraí, discutir não. na EBC, o cara É foi emblemático. preso por uma tentativa Calma de aí, golpe, calma aí. uma reunião com o embaixador que tá ele não deu. saltando Pelo amor de Deus. completamente de uma ponta a outra. Calma aí, vamos chegar lá. Você tá pegando uma bobagem. Não é Pelo bobagem. amor de Deus. Eu falo pra você, Adriles, eu sou honesto e não roubo. Chego aqui, pego R$2 escondido Mas do ele não Júnior. roubou. Aonde que ele Calma aí, roubou? não. Onde que Eu é? tô te dizendo o seguinte, se eu falo pra você, cara, eu sou honesto, não roubo, e acho que todo ladrão tem que morrer. Aí o Júnior vira as costas, eu pego R$2 dele e boto no bolso. É R$2 só. Mas ele não roubou. Não é isso, eu não tô falando disso não, cara. Eu tô falando que Você ele... falando o quê? Eu estou falando justamente que ele prometeu romper com o establishment, acabar com o cabide de emprego, enxugar a máquina pública, combater corrupção, e não fez absolutamente nada nesse sentido. Ele nem tentou... Ele deu uma enxugada na máquina pública, ele dividiu os ministérios Calma pela aí, calma aí. metade, cara. Calma aí, Ele calma aí, acabou calma com aí. uma série de ministérios. Quando você Ele fala- colocou gente em grande medida qualificada. Quando você fala Quando o PT erro, só colocava paniguado. não, quando você fala erro, não. Erro é quando você tenta acertar algum lugar e você erra. Pra ele, Eu tô te na, dando vários na exemplos. estratégia dele, foram acertos. Ele sempre quis fortalecer o establishment, o sistema. Ele Como não é que... fortaleceu nenhum tipo de Estado. Porra, Tanto é assim que ele não meu fortaleceu o irmão. Estado. Então por que, Meu que o irmão. STF quer massacrar não só a ele, como todas as pessoas em volta dele, como todas as pessoas Porque- que eventualmente disseram Porque ele é um que houve. frouxo e um fraco e um Mas merda ele que... foi um fraco, o cara é um vítima da frouxo, ditadura que do STF vítima, maior. cara, que vítima. Como assim? O cara que é um dos Vítima. presidentes mais populares da história da República, Vítima. o cara foi colocado na prisão, na cadeia, por um golpe que ele não deu. É porque ele não foi serve tornado mais. inelegível por uma reunião de Não, embaixadores para garantir maior segurança nas eleições. Você quer dizer que ele não é vítima? Não é vítima nenhuma. Não é vítima? Nenhuma. O que vocês nenhuma. do MBL fizeram? Não, você, Desculpa a calma aí, sinceridade. não fala você Desculpa a do MBL. sinceridade. Calma aí, tô falando Vocês ajudaram. eu. Se vocês não tivessem feito isso, eu amaria vocês. Eu. O que vocês fizeram foi ajudar nesse isentismo, você, o Kim, o Renan, falar que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Vocês jogaram não só o Bolsonaro na fogueira, vocês jogaram o país numa fogueira. Não, Se não, hoje não, há não, não, condenações não, absolutamente senhor. abjetas Não, senhor, de não, mulheres senhor. com bíblias na mão, Não, com batom senhor, na não, mão, senhor, de não, pessoas como o próprio Felipe Martins, condenado por uma viagem que ele não fez, por um golpe que ele não deu, o cara condenado em uma Culpa solitária. do Bolsonaro. Esses todos, Culpa do isso é Bolsonaro. culpa também do Não, incentivo Mas e as de vocês do condenações MBL, de cara? homens que tá tendo Não aqui basta, eu agora? não amo o Adriles. Bolsonaro, basta assim, Adriles, Bolsonaro né? é um cara relativamente bom e justo. Relativamente. Tem uma Ah, não, evidência pelo amor de científica Deus. econômica maravilhoso. Agora, comparar isso com o Lula... Relativamente. Mas o e Lula que todos os achacou um homens? trilhão de reais do Todos país, os homens um cara que foi colocado Não, lá como calma aí. candidato do STF, que já prometia pelos inquéritos, com tipificações criminais que não existem, que perseguia pessoas, censurava pessoas, vocês acharam que era a mesma Escuta, coisa? Adriles, Vocês do escuta. MBL ajudaram a afundar o país Vocês. lodaçal que ele está. Vocês. Sabe quem afundou o país? Todo foi o mundo. Bolsonaro. Bolsonaro deixou o Bolsonaro. Brasil no azul, Você tá cara. igual o Marco Foi ele que O cara Antônio. foi o mais liberal do Calma presidente, o cara nem aí. Você tá protestava. igual o Marco Foi. Antônio, o Superman está monotomático. É só as pessoas que foram condenadas
no 8 de janeiro que não deveriam ser condenadas, não deveriam. E mas por causa do regime que a gente tá, que vocês ajudaram a endossar. Os milhares de homens que estão sendo condenados hoje, absurdamente, pelas mais de 30 leis feministas sancionadas pelo Bolsonaro. É o mesmo assunto. Os homens estão sendo condenados. Isso é o legislativo. O legislativo é ruim. Quem sancionou pelo Bolsonaro? O Bolsonaro, que não é sempre equívoco. O Bolsonaro erra. O Bolsonaro ele comete equívoco. O Bolsonaro fez um governo do ponto de vista econômico perfeito. Ele conseguiu passar. Acabar com decisão monocrática, o Bolsonaro vetou. Agora a lei feminista ele aprova todas. Ele acabou com a decisão monocrática exatamente porque ele confiava no judiciário. Ele passou 2 juízes dele que ele achou que ia defender ele. Ele ferrou o Brasil dando poder pro Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes tem o poder que tem hoje, é graças ao Bolsonaro. Ninguém sabia que o Alexandre de Moraes ia se transformar num monstro como ele se transformou. Não, ninguém sabia. O Bolsonaro é uma pessoa inocente, pura. Vocês estão condenando o cara por legitimar exatamente o Estado Democrático de Direito. Sem gritar, fala aí, brigadeiro, fala aí. Sem gritar. Vamos lá. Se ele confiava nas instituições, certo? Por que ele trocou quase 30 superintendentes delegados da Polícia Federal? Não, é o direito dele. Tá, é o direito dele. Por isso era aparelhado. Aparelhado ele deu, é o direito dele. Você também vai condenar ele porque ele trocou o chefe da Polícia Federal? Pelo amor de Deus. Não, calma aí, Adelis, porra. Vamos ser honestos aqui, irmão. Vamos jogar. Até o momento tu vinha sendo. Vamos ser honestos aqui na discussão. Eu tô sendo honesto, filho. A verdade é a seguinte: toda hora. Teve até declaração dele na reunião. Pô, vou deixar fuder meu filho? Lembra disso? Ele tava falando de relação à espionagem, a gente tava querendo ferrar o filho. Questão de segurança privada. Mas isso é uma ilação. Ilação, caralho. A verdade é que é o seguinte. Uma ilação no que ele fala. Ele é um vagabundo, o filho dele é um outro vagabundo. Nem responde essas coisas. Não precisa responder. Eu tô só constatando um fato. Baseado no quê? Baseado na rachadinha que o Flávio fez, baseado no Youssef, no Vassef lá escondendo o Queiroz na casa dele, que a polícia achou. E aí o Bolsonaro falou, não, mas ele não é mais meu advogado. Meia dúzia de dias depois, estava ele junto com o Flávio novamente lá defendendo o Flávio. Como é que você explica isso aí? Você percebe que você está falando de supostos delitos cometidos muito antes da gestão do Bolsonaro? Quando você fala do Queiroz, você está falando de um cara que cuidava das finanças da família Bolsonaro. Quando você fala do Flávio, você está falando de gestão de 10, 15, 20, 30 anos atrás. A gestão Bolsonaro é absolutamente incólume. Não tem nenhuma, zero condenação por improbidade administrativa ou por qualquer tipo de desvio de dinheiro público, enquanto as administrações anteriores desviaram quase R$1 trilhão. O Bolsonaro, para falar de dinheiro, deixou todas as contas do Brasil no azul. O Brasil foi um dos países que mais cresceram na América Latina em plena época de Covid, graças à genialidade do Paulo Guedes. Ele fez um governo brilhante. Agora, eventualmente, vocês estão condenando o cara por ter confiado nas instituições. Então, vem cá. Seu aparelho é a Polícia Federal. Não aparelhou. Calma aí. Seu aparelho, eu tô dando uma... Vamos trabalhar aqui num cenário hipotético, então. Se eu sou presidente da República, eu aparelho a Polícia Federal. Eu coloco na AGU, na PGR, desculpa, um cara que não apresenta nenhum tipo de ordem pra polícia investigar ninguém. Aparelhei a porra toda. Ministério Público, aparelhei Polícia Federal. Tem como descobrir algum esquema de corrupção? Você falar de aparelhamento, você não tá falando do Brasil de agora. Sim ou não? Você tem prerrogativa do presidente da República de eventualmente ajudar a nomear a PGR, de nomear presidentes, ministros do STF, com anuência ou não do Congresso. Beleza. Você tem a prerrogativa de nomear, como ele tentou nomear o chefe da Polícia Federal, que aí começa a ditadura. Quando ele, ao contrário do que você está dizendo, tentou nomear o chefe da Polícia Federal, que eventualmente foi impedido pelo Alexandre de Moraes, e por respeito às instituições, ele acatou o pedido do Alexandre de Moraes, começa a ditadura. Talvez, naquele momento, ele deveria falar, não vou fazer. Não foi respeito. Aí ele poderia ter colocado o pau na mesa e falar, não vou, exatamente. Foi medo do processo. Foi medo, foi respeito às instituições, não. Foi medo do processo do Flávio andar na STF. Que medo? O cara tá preso. Bem, cara. O filho dele tá exilado. Como ele teve exilado? O filho dele tá outro frouxo, isso foragido. Isso é uma ilação de uma hipótese. Outro frouxo, foragido. Que foragido? O cara tá lá sozinho. O cara tá arrebentado. Denunciando a ditadura brasileira. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro, que hoje é um herói, ele não teria o Donald Trump, o Departamento de Estado americano, não voltado os faróis sobre as trevas brasileiras, dizendo, existe uma ditadura aqui. Não haveria 8 ministros
ministros sancionados que não podem pisar em solo democrático. Não haveria Alexandre de Moraes sancionado com a Magnitsky por violação a direitos humanos. Não haveria da mulher do Alexandre de Moraes, do escritório do Alexandre de Moraes. O papel do Eduardo Bolsonaro no futuro vai ser lembrado com todas, talvez, a inabilidade política que tem, como um herói. O herói que ousou denunciar a ditadura brasileira. Coisa que governadores, senadores, deputados de direita não fizeram. Que ficam se lançando candidato a presidente hoje e não denunciam. Que foi? Herói não foge. Você tá no front contra os nazistas, você vai ficar lá e vou tomar bala? Herói não foge. Você tem um estado de ditadura. Você quer que as pessoas fiquem na Venezuela morrendo? Ele é frouxo, porra. Não ele é frouxo, ele é herói. Ele é deputado. Ele é herói, ele abdicou do mandato. Abdicou o que tá recebendo, ele abdicou do mandato, abdicou do exercício do mandato aqui no Brasil. Pior ainda, tá recebendo. Mas tem que receber o triplo do que ele recebe pelo papel heróico de denunciar a ditadura do Brasil. Irmão, denuncia. Se não fosse Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá no exterior denunciando a ditadura brasileira, a gente estaria muito pior. Paulo Figueiredo é outro vagabundo. Muito pior. Outro vagabundo que tava, inclusive... Tem que sancionar ditador. Foi preso, inclusive. Tem que dizer pra Europa, pra União Europeia, pros Estados Unidos. Vagabundo que foi preso. Aí você tá... Paulo Figueiredo. É mentira? É mentira? Tem muita gente que é presa injustamente hoje. Injustamente? Tem muita gente que é presa injustamente. Só que Eduardo Bolsonaro é um herói também que foi chamado... Herói. Não. Foi chamado pelo Lula de meu camisa 10 e causou o maior crescimento. E aqui eu tô fazendo uma crítica à direita. Quando todos os governadores e senadores da direita ficam pioninho, ficam quietinhos, puxando o saco, até puxando o saco do STF. Você tá tão desesperado pra defender o Bolsonaro e não dizendo que há uma ditadura no Brasil, se lançando como candidato, frouxos são esses. O Eduardo Bolsonaro é herói, tá denunciando uma coisa que toda a direita... Por que ele foi chamado pelo próprio Lula de meu camisa 10? Ele conseguiu, o Lula chamou o Eduardo Bolsonaro meu camisa 10. O Eduardo Bolsonaro conseguiu o maior crescimento de popularidade recente do Lula, sendo que o Lula tá dando o povo brasileiro informado pela Rede Globo. Mas isso o povo brasileiro informado pela Rede Globo. Foi o Eduardo Bolsonaro. O Lula conseguiu arregimentar uma narrativa de que eu avisei antes de acontecer aqui que a culpa é de Donald Trump. Escuta, antes disso acontecer, antes de a mídia falar qualquer coisa, eu falei aqui no Redcast, o Eduardo Bolsonaro com isso, chamando pra si a responsabilidade das sanções, a responsabilidade inclusive da taxação de 50, ele vai aumentar a popularidade do Bolsonaro. Do Lula. Eu falei isso aqui no Redcast. Quando deu a próxima pesquisa, o que aconteceu? Mais 4 pontos pro Lula. Perceba, a sua crítica ao Eduardo Bolsonaro é sobre a estratégia retórica dele. Eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Lógico, o que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo é denunciar uma ditadura brasileira lá nos Estados Unidos. O que o Lula tá fazendo é, olha só, qualquer sanção que venha contra o Brasil, que é uma sanção contra o governo federal, ele vai debitar na conta do Trump. Tá dizendo assim, se houver uma crise econômica, é culpa do Donald Trump. Agora, sanções econômicas foram impostas à Venezuela, a Nicarágua, a Cuba, a ditaduras. Basta que o povo se insurja democraticamente e tire o ditador, que as sanções econômicas acabam. É essa a narrativa verdadeira, porque é essa a verdade. Não é. Agora, o que vocês estão fazendo avalizar o discurso do Lula, que é a culpa é do Eduardo Bolsonaro que denuncia a ditadura aqui. A culpa é do Donald Trump. Eu posso destruir o país economicamente. Vocês são mais uma vez. Que falácia do espantalho agora que você fez. Vocês estão projetando. Senhor, é o discurso do Lula que vocês estão elogiando, cara. O Eduardo Bolsonaro teve alguma coisa na taxação de 50? Ele teve alguma influência na taxação? Não. Então por que ele chamou essa responsabilidade pra ele? O que ele falou foi... Porque ele é burro. Não. E ele tá reelegendo o Lula. O que ele falou foi, olha, vai ter um cenário de terra arrasada se não houver, isso tá na boca do Marco Rubio, isso tá na boca do Donald Trump. Se não houver o cessamento de censura, mesmo de que tenha um cenário de terra arrasada, eu me sinto vingado. Então ele falou, eu prefiro que o Brasil acabe, eu prefiro que o Brasil acabe do que eu não ter minha vingança. Terra arrasada é uma alegoria. Ah, mas aí a sua interpretação. Você acha que o Eduardo Bolsonaro quer que o povo se estresse? Sempre salva o Lula. Você quer que o Eduardo quer que o povo se estresse? Vocês realmente acham isso? Foi o que ele falou. Terra arrasada é uma ditadura em frangalhos. Terra arrasada. Pra mim, a interpretação minha é essa. Agora, vocês estão avalizando o discurso do Lula, que vai culpar o Eduardo, culpar eu falei isso antes do Lula falar. Desastre econômico que você avizinha. Eu falei isso antes do Lula falar. Falei antes da pesquisa. Sabe o que é bom acabar? O que o Eduardo tá dizendo de maneira muito clara, o Paulo Figueiredo basta ter, aí eles falam toda hora isso, basta ter a anistia ampla, geral e restrita, basta ver
a parada com você acha que vai mudar alguma coisa se tiver o restabelecimento da democracia, que o Donald Trump sorri e dá um abraço. Não tá nem aí pra decepcionar? Não tá. Não só tá aí, como ele fala. Posso te decepcionar? A negociação não é econômica, como querem fazer crer os governadores da direita brasileira. A negociação é humanista. Soltem Bolsonaro, parem de arrebentar com a democracia, parem de censurar as redes sociais e parem de perseguir cidadãos americanos, como o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo. Posso te decepcionar? Posso te decepcionar? Ninguém me decepciona. Eu vou te decepcionar agora. Só as mulheres. O Trump tá cagando pra Bolsonaro. Tá mesmo. Ele vai chegar a um acordo comercial com o Lula agora muito em breve. E aí, ó, já descartou, já quer que o Bolsonaro se foda. Bolsonaro vai ficar na cadeia, vai apodrecer, vai se fuder. Mesmo que isso aconteça, cadeia. Isso não deslegitima o papel heróico do Eduardo, não o papel heróico do Bolsonaro, que é uma vítima, um mártir de uma ditadura que confiou demais nas instituições. Não, ele não confiou, irmão. Se ele fosse, não confiou. Ele nunca confiou. Ele fez um acordo muito claro com o STF e um determinado... Segura o processo do meu filho aí, que eu viro uma puta pra vocês. Foi esse acordo. E por que o STF não teria cumprido esse suposto acordo que você disse que houve? Como assim não teria cumprido? Porque o STF continua perseguindo. Continua perseguindo pessoas durante um bom tempo, conservadoras, continuou... Não, peraí. Calma aí, vamos lá. O processo, o inquérito, aliás, do fim do mundo existe há 6 anos, brigadeiro. O inquérito do fim do mundo, das fake news, dos atos golpistas, das milícias digitais, todos esses processos são calcados em tipificações criminais que não existem no Código Penal, tais como fake news e discurso de ódio. Eles estão prendendo pessoas há 6 anos. Eu tô no inquérito porque eu falei que tinha censura do Brasil e que as eleições tinham sido conspurcadas pelo próprio TSE. Ou seja, falei que tem censura, eu sou censurado no dia seguinte. Isso acontece sistematicamente há 6 anos. Mas que existem arbitrariedades, é óbvio. Exatamente. Eu concordo contigo. Pois é, eu concordo dizer que foi o Bolsonaro que fez um acordo com o STF. Mas fez uma coisa. Lógico que fez. Mas qual acordo foi esse? Adriles. O processo do Flávio. Por que o STF não cumpriu o acordo? Você ouve esse acordo? Porque ele fez, por exemplo, com o Gilmar Mendes. Tá parado. O Bolsonaro tá preso, meu filho. Que acordo é esse? O acordo é o processo do Flávio, meu garoto. Ô, Adriles, me explica então. Só me explica por que o Flávio apoiou o irmão do Gilmar Mendes pra prefeito lá em Mato Grosso. Talvez seja um erro político. O Bolsonaro só erros e equívocos. Cara, tudo isso tá no acordo. Você apoia o meu irmão aí. Eu não levo o teu processo aqui. Bolsonaro já. O Bolsonaro trabalhou com o STF o tempo todo e tudo. Já escolheu o Alexandre Frota, já escolheu a Soraya Tronic, entendeu? Você vê como é a gente comete erros. A gente comete erros. São tudo que ele faz erro. Mas não tem um acerto. 30 e poucas leis feministas sancionadas. Economicamente na fase ele fez o real ser a moeda mais desvalorizada. Não, pera, não fez não. Do mundo. Relativiza, Xuxa. Do mundo. Relativiza não. De Covid não é uma época normal. E só teve Covid no Brasil? Não teve nos outros países? Não teve Covid? Por isso que chama pandemia. O Brasil é o país que mais cresceu. Ele entregou o governo sem pagar 250 bilhões de contas obrigatórias. O mago Paulo Guedes transformou o Brasil num paraíso dentro da América Latina. Eu tinha comprado até uma Ferrari na época do Paulo Guedes. É número. Comprei uma Ferrari e você é um economista, você é um engenheiro. Pelo amor de Deus. Números. Mas mais gerou emprego, mais gerou crescimento. O Bolsonaro deixou de pagar 250 bilhões de contas obrigatórias no último ano, gerou uma dívida absurda. Uma dívida tentou fazer compra de votos com esses 600 reais que ele deu pra todo mundo, foi incompetente até nisso e conseguiu fazer o Lula ser reeleito. Quem fez o Lula ser reeleito foi o STF e a Globo.